Gerson é petroquímico, petroleiro. Exato. Petroquímico, também petroleiro. E dirigente da Federação Única dos Petroleiros. Seja muito bem-vindo. Gerson, antes da gente começar a entrar no assunto de fertilizante, petróleo, de guerra, eu tenho uma última noticiazinha aqui da política que eu queria só mencionar aqui com o pessoal, que é essa aqui, ó. Janela partidária fica aberta de hoje a 1º de abril. Né? Hoje, está aberta a partir de hoje, 3 de março, a temporada de troca de partidos entre os deputados federais. É a chamada janela partidária, que se abre por 30 dias em cada ciclo eleitoral, né, ou seja, de 4 em 4 anos, e permite a mudança de legenda sem que isso implique infidelidade partidária e consequente perda de mandato. Então, façam suas apostas, né? Vamos ver quais são os partidos que vão receber, quais que vão perder deputados, né? Tudo isso é muito importante, evidentemente, porque a quantidade de deputados calcula o fundo eleitoral, o fundo partidário, e também você consegue avaliar para onde está indo, né, para onde as forças políticas estão caminhando, né? É isso aí, mas é a última notícia de política. Agora, vamos Tem alguma aposta, Miguel? Você tem alguma aposta? Não, cara, eu já li matéria sobre isso, Lucas. Eu li matérias, por exemplo, que o PT pode ganhar um ou 2 deputados, né? Vai ter uma sangria forte no PDT, pode perder uns 6 deputados. O PSB pode perder uns e ganhar outros. A União Brasil capaz de perder muito, porque o União Brasil recebeu o PSL rachou, um lado ficou com o Bolsonaro, o outro ficou sem Bolsonaro, né? Então, na direita vai ter muito troca-troca, parece que o PSD do Kassab vai receber também uma galera que era Bolsonaro, não é mais, mas ainda é direita, esse pessoal todo corre para o PSD, né? E relativamente o PT vai se fortalecer, vai sair muito forte, porque não vai perder, porque é um partido mais orgânico, e o PDT do Ciro vai cair muito, vai perder, vai ficar com mais dificuldade ainda do que já está. Quer fazer um comentário sobre isso também, Gerson? Sobre essa questão política? Olha, Miguel, eu estou, na verdade, no aguardo. Eu sou filiado ao PT, né? E espero que a gente possa ter uma eleição esse ano que de vários campos progressistas avancem. E aí é PDT, PSB, PCdoB, que é parceiro histórico nosso, PCB também. A gente quer que esses campos avancem. E, para isso, esse pessoal tem que se definir, né? Para onde que vai e como vai ser. Mas eu torço para que esse campo nosso cresça. Isso que, para mim, é o relevante. Maravilha. Então, pessoal, muito importante que todos aí deixem superchats, deixem colaboração, tem um Pix aqui, ó, Pix aqui, né, para participar, tem, dá para colocar sticker, né, pequenas contribuições, se tornar membro do canal, também importante, e que se não puder colaborar com nada, dá uma curtida nesse vídeo aqui, curtida, se inscrever no canal do YouTube, tem gente que assiste e não se inscreve, e é muito importante, estamos já com 203 mil inscritos, importante crescer também, e compartilhar o vídeo também, é de graça, então sempre vocês podem ajudar. Ô Lucas, eu vou colocar o Zé Maria aqui também, que já chegou, vou pedir para você pegar um cafezinho lá e daqui a pouco voltar com uma novidade para a gente, beleza? E aí, Zé Maria, tudo bem? Oi, Miguel, tudo bem? Prazer falar com você, prazer falar com meu amigo Castelano aí, né? E vamos aí, vamos discutir esse tema que eu vou te contar, cara. A gente fica sempre recordando, né, Castelano? A gente não tem bola de cristal, mas tudo que nós falávamos lá em 2016, isso está acontecendo agora. Eu me lembro, Miguel, que quando o Pedro Parentes, por exemplo, ele lançou o PPI,
naquele momento quem ameaçava o mundo era o norte-coreano, né? O Kim Jong-un. E nós já falávamos, já imaginou se esse cara criar uma grande guerra, o Brasil, combustível no nosso país vai explodir? E da mesma forma que a gente falava quando do fechamento das fábricas nossas de fertilizantes, né? E que nós não podemos, Castelano, deixar de lembrar que um dos atores fundamentais para o fechamento foi o ministro Ives Gandra, que ao invés de cumprir o seu papel como ministro do Trabalho e preservar, como ministro, né, do TST, e de buscar preservar os empregos, pelo contrário, ele foi, eu diria que um ator fundamental para o fechamento das nossas fábricas de fertilizantes, principalmente lá do Paraná. Entendeu? Zé, deixa eu só lembrar aqui os internautas da conjuntura. Todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né? E o Brasil também o maior importador de fertilizantes do mundo. E o Brasil, nos últimos anos, ele reduziu a sua produção nacional de fertilizantes e começou a importar mais. O Brasil hoje importa 85% do que usa, né? 85% dos fertilizantes usados nas lavouras brasileiras são importados. E uma parte importante desses fertilizantes vem da Rússia, né? E agora, com essa guerra na Ucrânia, o agronegócio está apavorado, né? Com razão, porque você já tem anúncio de suspensão de exportações, tanto da Rússia quanto da agora é Belarus, né? Tanto da Belarus, antiga, que era chamada Bielorrússia, e é complicado isso, né, Gerson? Porque são poucos países que fornecem fertilizante. É um mercado fechado, é o Canadá, Israel, não é uma coisa assim que se acha em qualquer lugar. Então, a previsão é sombria. É uma previsão de um mercado tumultuado, de todo mundo correndo atrás do mesmo fornecedor. E o Brasil está aí, né? Dependendo do agronegócio. E aí o que a gente vai falar é o seguinte, agora eu já passo a palavra para o Gerson. Gerson, essa decisão de fechar essas fábricas de fertilizantes da Petrobras, como é que você avalia isso? Por que o governo tomou essa decisão e por que o setor rural permitiu isso, mesmo sabendo que é tão dependente desses insumos? Beleza, Miguel. Importante fazer uma conjuntura de tudo isso aí. Antes de tudo, saudar o meu companheiro, amigo, irmão Zé Maria aí, que está voltando com tudo agora, após um procedimento aí. O homem está com o coração 0 bala agora, Miguel. Vai poder torcer lá pelo Vasco de forma tranquila. Miguel, eu acho que a gente tem que tirar primeiro algumas dúvidas de toda a sociedade. E até dentro lá do movimento sindical tem muita gente que não entende muito bem quando a gente fala fertilizantes. São vários eles, né? Desde o esterco lá que você tem lá da galinha, da vaca, até aquela fórmula básica que é o NPK, que é o mais utilizado em todo o mundo, que é o nitrogênio, o N, o P de fósforo, né? Que é pH de fósforo, e o K, que é o potássio. Aí a gente tem que separar porque o governo fez uma confusão, como ele sempre faz, para tirar a responsabilidade dele. Quando ele prega que ele tem que resolver o problema do potássio, né, que tem que abrir mineração lá no Amazonas, etc. e tal, ele está tirando a responsabilidade dele, que estava na mão dele, que era com as fábricas de nitrogenados. E antes de chegar nesse ponto, queria só esclarecer. Potássio e fósforo, quem vai definir se a gente vai ter mais ou não, já foi definido lá atrás. A geologia brasileira, né, tipo, digamos, toda a natureza nossa falou, ó, aqui vai ter fósforo, aqui vai ter potássio, aqui não vai ter. Então, como você bem disse, as maiores reservas de tipo potássio do mundo estão
no Canadá, na Bielorrússia e na Rússia. 80% de todo o potássio do mundo está lá. Tem um pouquinho aqui na Bolívia, um pouquinho em Israel, mas 80% está lá. O Brasil, e eu escrevi ontem, eu fiz um fio ali no Twitter para esclarecer as pessoas, essa falácia que estão pondo que o potássio, que a Amazônia, se eles podem trazer novamente os Salles, derrubar toda a Amazônia, matar todos os indígenas, matar todos os animais, que ainda assim a gente vai ter que importar mais de 90% de todo o potássio, porque nós não temos o suficiente. E de fósforo a gente tem um pouco mais, mas vai ter que importar, porque já são reservas que estão ficando saturadas, né? E lembrando que esse potássio nosso, a cada 1 quilo, você aproveita só 300 gramas. Então, imagine o resíduo que ficaria lá na Amazônia. E aí, Miguel, então, tudo isso é para falar que o seguinte, o governo tira o foco da responsabilidade dele, que é como bem disse o Zé, desde 2016 a gente está batendo nisso, desde o golpe, quando Pedro Parente falou, vou sair da área de fertilizantes. E eu lembro bem, estava eu, Zé Maria, a gente falou sobre isso esses dias, eu estava vasculhando aqui tudo que a gente escreveu, tudo que a gente falou. É isso, a gente falou sobre o risco de conflitos mundiais, de toda a soberania nossa, que é algo estratégico, coisa que a ministra escreveu agora. Ela escreveu isso agora. E eu mandei cartas para o Ministério, falei, Miguel, com todo mundo que tinha que falar, bancada do agro. Então, ela fala que errou, que é a segurança nacional. Nós falamos isso lá atrás. Lá atrás a gente falava isso. Você, Miguel, deve saber bem. Você tem um livro que é do Galeano, que ele fala sobre toda a América Latina, e é As Veias Abertas da América Latina. No prefácio dele, ele coloca uma frase do George Bush que fala sobre isso. Nenhum país vai ser livre e vai ser soberano se não conseguir alimentar seu povo. É o que independe de ideologia, se é direita ou esquerda. Toda a Europa aprendeu com isso pós-Primeira Guerra, sobre o bem-estar social, quanto é necessário, até para ter soldados que estejam alimentados, né, que possam lutar. Então, o Brasil fez uma escolha equivocada quando teve o golpe, o Temer coloca Pedro Parente. Pedro Parente fala, eu vou sair disso aí. Bolsonaro assume, põe Castelo Branco. Castelo Branco fala, não, além de assumir, eu não vou vender, eu vou fechar. Ele fechou a Fafem Paraná. Até estava vendo a matéria que era lá que estava na BBC e está na Folha. Zé Maria, eu estava lendo e até escrevi para a Folha, escrevi lá para a BBC para fazer uma correção. Eles alegam que a Fafem Paraná tinha ela tinha uma baixa produção, quando é o contrário, ela era a que mais se produzia dentre as três, que tinha maior eficiência. Ela é um processo antigo, mas era a mais eficiente, porque ela pegava o resíduo asfáltico em vez de você pegar o gás. Então, pegava algo menos nobre e transformava em algo extremamente nobre. Então, quando o governo de Bolsonaro decidiu, primeiro, arrendar 2 unidades para a Unigel, Bahia e Sergipe, arrendou por 10 anos, Miguel, pelo preço de 3 meses de lucro que essas unidades dão. E mais, a Unigel, Procigel, ela está priorizando o mercado internacional, usando o porto que ela conseguiu também lá na Bahia, para exportar amônia, ao invés de produzir fertilizantes aqui. Porque ela é uma empresa privada, ela vê o mercado, né? Como a Petrobras virou nos últimos anos, né? Ela só pensa em lucro e em remunerar acionistas. Então, nós sempre falamos sobre a questão estratégica que era fertilizantes. E nesse gráfico mostra bem, aqui, Miguel, 17, 18, 19, 20, quando fecham as unidades, e 21. E, só para ter uma ideia, em 2020, Miguel, a produção de nitrogenados foi 0. 0, porque estavam fechadas a Fafem Bahia, a Fafem Sergipe. E a Fafem Paraná encerrada. As 2 outras foram arrendadas e voltaram aos poucos. E mais a do Mato Grosso do Sul,
que parou na época por conta da malfadada Lava Jato, que você fala muito bem sobre ela, conhece bem o tema, que fez com que todos os contratos fossem suspensos, né? E aí hoje a gente vê aí o Marreco sendo candidato e falando em moralidade, né? Então, Miguel, tudo aquilo que a gente colocou sobre a questão estratégica hoje se mostra nas falas da ministra. Quando o presidente Bolsonaro fala, aqui você vê a produção nacional, né, e importação, você percebe que a partir de 18 começa a cair, em 19 já cai, porque começa um processo de sucateamento. Lá na Fafem Paraná, eles começam a não querer produzir mais. Então, alegaram um prejuízo contábil. Na época, a gente fez denúncias. E o Zé Maria foi muito feliz. Um dos responsáveis por tudo isso que a gente está passando se chama Ives Gandra Martins Filho, que bateu o martelo em cima disso e aceitou que essa unidade fosse fechada. E aí, só para arrematar, Miguel, é algo que a gente até ontem eu dei uma entrevista para vários órgãos de imprensa, até o pessoal da Cruzoé buscou, porque tem várias questões que são mal contadas. A Proquigel, Unigel, só para ter uma ideia, o Acef, aquele advogado lá, chegado lá do Queiroz, ele tem uma sociedade com um dos donos lá da Unigel. E a Unigel foi extremamente beneficiada, tanto nesse arrendamento, tanto na mão de obra que ela não teria para operar essas unidades, que ela não conseguia operar, e aí quando fechou a Fafem Paraná, ela conseguiu contratar trabalhadores, ganhando muito menos, e eu, como eu já tenho 54 anos, eu não acredito em coincidências mais. Para mim é um esquema muito bem feito, como foi forçada a Petrobras não querer realocar os trabalhadores lá da Fafem, como o Ives Gandra também insistiu nisso, porque, na verdade, Miguel, eles precisavam colocar pessoas para operar essas duas unidades lá da Unigel. Sem essa mão de obra, essas unidades ficariam paradas. Que é o mesmo caso agora, e o Zé Maria sabe disso, que a fábrica lá do Mato Grosso do Sul, para ter uma ideia, para ela voltar a operar, primeiro, só em manutenção, você vai levar uns 2 a 3 anos. E para treinar o pessoal, mais de 2 a 3 anos. Então, é algo que não é simples. O que nós entregamos, Miguel, nós entregamos o mercado de fertilizantes, que tudo que você produz, você vende. Nós fizemos a entrega da tecnologia, que é uma tecnologia cara essa, que são poucas empresas no mundo que tem a tecnologia, e nós entregamos mão de obra treinada que teve custo para a Petrobras, teve custo para a sociedade de preparar essas unidades para a produção. Então, é um processo muito complexo e que, infelizmente, hoje eles estão desviando o foco e jogando como se todo o problema fosse o potássio. Muito bom, Gerson. Gerson, tem um estudo feito aqui pelo governo, eu até te encaminhei, você falou que é muito superficial, de fato, sim, mas só para mencionar aqui um dado que ele cita, né, de outra fonte, uma fonte das Nações Unidas, que até 2050 a população mundial deve chegar a 9,6 bilhões de habitantes. Evidente que isso aí vai aumentar, vai precisar de mais produção de alimentos. E a produção de alimentos a nível industrial, ela precisa de muito fertilizante. E, de acordo com essa projeção, o Brasil responderá por cerca de 40% da produção mundial de alimentos. Eu estou dizendo isso para as pessoas terem uma ideia da importância desse tema, da importância do tema, porque quando a gente fala de fertilizante, a gente está falando de produção de alimentos, né? Então, essa guerra aí na Ucrânia, se essas sanções forem muito drásticas contra a Rússia, impedirem, elas podem tumultuar o mercado mundial de fertilizante e pode causar uma inflação no preço dos alimentos
numa escala global, né? E aí você vê muitas vezes que umas sanções feitas para prejudicar um país, a Rússia, né, elas vão acabar prejudicando todo o planeta que vai pagar mais caro por alimentos. Não é isso, Gerson? Não, exato, Miguel. Tudo vai ficar mais caro. E essa guerra, esse conflito, assim como outros que vão ocorrer, a gente sabe que o mundo, desde que o mundo você tem conflitos, e os maiores conflitos dos últimos séculos aí foram por conta de energia, e mais precisamente por conta de petróleo, né? Países invadidos, muita gente morta por conta de petróleo, né? Governos depostos, inclusive aqui no Brasil, né? Zé Maria, lembro que ele falava muito sobre isso, né? Um HD que sumiu, muita espionagem. E nós temos que lembrar o seguinte, e eu dei uma entrevista com o pessoal do Brasil de Fato, que esse conflito ele vai causar uma mega inflação aqui no Brasil, porque você tem, como disse o Zé, hoje toda a Petrobras se baseia, todos os produtos dela, lá no tipo PPI. Então, quando o barril subir, hoje parece que já foi para 120, tem algumas pessoas mais pessimistas que falam que vai chegar a 200, outros a 150, vai aumentar a gasolina, combustíveis, vai aumentar o preço de fertilizantes, vai aumentar. Esse conflito já faz, Miguel, você tem a Rússia, que ela produz 50% de todo o trigo no mundo, está na Rússia. Então, você vai ter que buscar fora, assim como fertilizantes, você vai ter que buscar fora. E vai ser uma disputa de todo mundo contra todo mundo. Então, nós vamos sofrer uma grande inflação. O agronegócio, ele vai repor os preços dele. Ele vai repor, ele pode até produzir menos, mas ele vai repor os preços deles. Aí é mais ou menos como mostra, né, ali, lá naquele gráfico que você mostrou, como que se produz cada um deles, né? A rocha fosfática e os sais de tipo potássio, que é mineração, né? O enxofre é um subproduto de quando você faz ureia, quando você faz amônia. Ele é um subproduto que sai junto lá. O que vem do petróleo aqui, Gerson? A amônia, né? Amônia e enxofre. Amônia e enxofre vem do petróleo, né? Exatamente. Então aí você tem o potássio e tem o fósforo, que aí são a parte, não tem nada a ver com o petróleo. Aí é mineração, não tem nada a ver com o nosso petróleo. Nada a ver. Então, isso é importante separar. Então, é isso que eu insisto, né? Que o governo usa esses bytes aí que ele vai soltando sobre o potássio, sobre não sei o quê, para esconder a incompetência dele, porque a única coisa que ele tinha nas mãos e que poderia evitar era a questão dos fertilizantes nitrogenados, que aí era petróleo que a gente tem, né? Aquele petróleo lá do pré-sal, que lá atrás falavam que era inviável, que hoje está $7 o barril, né? Aquele gás que ele falava que a gente não tinha, que a gente tem. Então, é toda uma questão de soberania e de estratégia, que não tem. Só para finalizar, naquele estudo lá que você mandou, que achei extremamente raso aquilo, que a gente tem técnicos competentes lá no governo federal, mas deve ter sido feito pela turma lá do Carluxo, alguma coisa assim, porque primeiro fala o seguinte, que nunca teve um plano estratégico. Tiveram vários planos. Aliás, a Fafem Paraná tinha sido privatizada em 93. Em 2013, ela voltou para o sistema Petrobras por conta de um plano nacional de fertilizantes que tinha, que era para ter a Fafem Mato Grosso do Sul, saiu desse plano. Então, ali, eles mentem de forma descarada. Então, saiu a Fafem Mato Grosso do Sul, a compra da Fafem Paraná, era para ter uma unidade em Uberaba e era para ter uma unidade em Sergipe. Se a gente tivesse essas 6 unidades funcionando, Miguel, com toda certeza a gente estaria muito próximo de ter autonomia na questão de fertilizantes nitrogenados. Aí, meu amigo, podia ter o rolo que fosse, ao menos no nitrogenados, e aí deixar claro que o nitrogenados, que no meu ponto de vista é o mais importante, porque ele é o mais utilizado em culturas de feijão, que é o que a gente come, cana-de-açúcar, que é o açúcar, né? de milho, que também a gente come tudo que tem milho,
e batata. Então, porque fosfatados tipo, potássio é mais usado na cultura de soja. E soja a gente sabe que é para alimentar gado europeu e gado chinês, né? Com pouca exceção que você produz o óleo, você faz algumas coisas, mas a grande maioria ela é uma commodity internacional que não alimenta ninguém aqui no Brasil, ao menos. Aí você tem os maiores exportadores, né? Que são, então, é Rússia, China. A China mostrou já esse ano que ela conteve toda a produção dela para privilegiar questões locais, que são o quê? Porque lá eles usam carvão e usam gás. Quando você tem um inverno muito rigoroso, você vai dar privilégio para você usar esse gás para aquecimento, né? E mais, você vai dar preferência para você produzir fertilizantes para você mesmo, não para exportação. Então, é o que uma nação que tem estratégia faz. Ela prioriza o seu mercado local. Muito interessante, Gerson, o que você falou. Quer dizer, então, que o potássio e o fósforo são mais para a soja, né? E os nitrogenados mais para as outras culturas. O que explica também a falta de interesse, a falta de interesse do lobby rural, onde a soja é hegemônica, né? Em manter a produção nacional de nitrogenados, que vem do petróleo, a gente poderia produzir aqui. Muito interessante isso. Pessoal, lembrando aqui... Usa lá também. Só para usa lá também, né? Usa, mas menos. O que usa mais são outras culturas, né? Entendi, usa menos. Pessoal, daqui a pouco vai começar, daqui a 1 minuto, vai começar o Fórum Sindical, o Fórum Sindical com a Maria Fro. O Zé Maria vai continuar aí no ar, né? Ele vai emendar. Só o Gerson que vai se despedir. Então, vou deixar até 1 minutinho aí, final, para o Gerson fazer os seus comentários finais aí. Miguel, agradecer só esse espaço. Eu penso que a gente precisa esclarecer a população, porque muita gente mistura as coisas, o que é fertilizante, o que não é, e o que a gente pode produzir, o que a gente não pode. E é pelo simples fato que isso não está na boca do povo, né? Isso não está na boca do povo. Mas a gente precisa, eu acho que esse papel que a Fórum faz, que você faz ali no cafezinho, são fundamentais para a gente conseguir mostrar para toda a sociedade a importância que tem os fertilizantes e a importância que tem a Petrobras em tudo, só para ver como ela está em tudo. Energia, alimentação, tudo depende dessa grande empresa que querem destruir. E um forte abraço aí. Forte abraço, Miguel. Zé. Ô, Miguel. Fala, Zé. Então, cara, você... primeiro, parabenizar o Castelano, que deu uma aula para a gente aqui, né? E eu fiz questão até de entrar um pouco mais cedo, até para poder pegar um pouco desse conhecimento que ele tem. E uma coisa que até você falou, Miguel, e assim, dentre muitas que você fala que são interessantes, quer dizer, fertilizantes está diretamente ligado à produção de alimentos. Produção de alimentos está ligado à segurança alimentar. Segurança alimentar está ligado à soberania. E essa é a palavra-chave que, lamentavelmente, o nosso país hoje não tem. E aí, o embaixador, o Celso Amorim, ele diz uma frase muito, muito interessante, que é o seguinte: não existe soberania sem democracia e nem democracia sem soberania. Então, o Brasil hoje, ele ressente tanto de soberania como de democracia. E vejam vocês, se nós, como foi dito, quer dizer, se o fertilizante não vai ter, o alimento sobe. Sobe o alimento, sobe a inflação. Subiu a inflação, corrói o salário de quem? Da classe trabalhadora. E que no final dessa cadeia, aquele segmento que esse desgoverno que está aí está menos preocupado, quer que se dane. Eu quero aqui lembrar, Miguel, que há pouco tempo atrás o preço do arroz disparou. Né? Por que disparou?
porque o governo vendeu o estoque regulador. Nós tínhamos um estoque regulador que servia para atender os momentos de escassez e que o governo simplesmente vendeu. Ou seja, dane-se a população brasileira. Quem tiver dinheiro para comprar arroz, pague. Quem não tiver, meu filho, não come arroz. É simples assim. Então, esse é, lamentavelmente, o Brasil desse bando de imbecil que estão nos governando aí.